Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, vamos disponibilizar espaço. Então, nós sabemos que a derivada do vetor posição em relação ao tempo, módulo, é igual ao módulo do vetor velocidade. Isso é igual ao raio multiplicado por derivada de φ em relação ao tempo, o que implica que o módulo do vetor velocidade menos o raio multiplicado por derivada de φ em relação ao tempo é igual a zero. Nós sabemos que o vetor velocidade é dado por I vezes o componente x da velocidade mais j vezes o componente y da velocidade, que é igual a I vezes a derivada de x em relação ao tempo mais j vezes a derivada de y em relação ao tempo. Então, nós sabemos que Vx é a derivada de x em relação ao tempo. Isso é igual ao módulo do vetor velocidade cosseno de θ. O Vy é a derivada de y em relação ao tempo. É igual ao módulo do vetor velocidade seno de θ. Então, nós podemos certamente escrever que a derivada de x em relação ao tempo é igual ao módulo do vetor velocidade, que por sua vez é raio multiplicado por derivada de φ em relação ao tempo e multiplicado por cosseno de θ. Então aqui nós temos derivada de x em relação ao tempo menos o raio multiplicado por cosseno de θ multiplicado pela derivada de φ em relação ao tempo, e isso é igual a zero. Primeira equação de vínculo. A segunda equação de vínculo, a derivada de y em relação ao tempo é igual ao raio multiplicado pela derivada de φ em relação ao tempo multiplicado por seno de θ. Isso implica que a derivada de y em relação ao tempo menos o raio multiplicado por seno de θ multiplicado pela derivada de φ em relação ao tempo é igual a zero. Portanto, nós temos outra equação de vínculo e assim podemos escrever que nós temos a equação F1 com dependência funcional em θ na derivada de x em relação ao tempo e na derivada de φ em relação ao tempo. E isso é igual a zero. Temos também F2, que depende de θ, que depende da derivada de y em relação ao tempo, e também depende da derivada de φ em relação ao tempo. Isso é igual a zero, então este é um vínculo do tipo não holônomo. E este é um vínculo do tipo não holônomo. Muito bem. E inicialmente são vínculos do tipo não holônomo, pois dependem aqui da derivada da coordenada em relação ao tempo. Oportunamente nós mostraremos, tal como nós mostramos um exemplo em aulas anteriores, de que eventualmente algumas equações de vínculo do tipo não holônomo, por exemplo, uma equação de vínculo do tipo não holônomo pode tornar-se uma equação de vínculo do tipo holônomo, caso esta equação de vínculo seja do tipo integrável, ou seja, um vínculo do tipo integrável, o qual, sendo submetido
a um adequado processo de integração, tornar-se-á seu status, ou transformar-se-á seu status de não holônimo para holônimo, certo? Então nós trataremos um pouco sobre isso durante as próximas aulas. Muito bem, vamos encerrar neste ponto. Muito obrigado a todos.